Bom, já vou começar avisando que essa semana eu peguei uma gripe do caralho, então se em algum momento eu parecer um fanho falando é por causa disso. Digital Circus, eu imagino que a maioria já saiba o que é, certo? Aquela série indie que ficou extremamente famosa e tinha vários personagens carismáticos e uma história interessante. E foi a primeira animação indie a passar nos cinemas do mundo inteiro. Mesmo você não gostando do desenho, eu acho que você concordaria que isso é um marco extremamente importante para a internet no geral. Ninguém nunca imaginaria que uma animação indie ganharia um filme e ainda passaria nos cinemas. Isso com certeza mudou a forma como a indústria enxerga animação e obras criadas na internet no geral. Tanto que as Backrooms ganharam um filme muito foda e pelo que eu tava vendo, vão lançar um filme baseado em Mandela Catalogue também, que eu tô no hype já. Mas enfim, voltando pra Digital Circus, essa obra é algo do tipo, ou você vai amar ou você vai odiar. Muito provavelmente o motivo de você odiar é por conta da fandom lazarenta que esse desenho foi acumulando ao longo dos anos. Sério, qualquer obra indie tipo FNAF, Undertale e principalmente Deltarune são obras com fanbases extremamente insuportáveis que na maioria das vezes parece que estão cagando e andando para a história das obras e só querem se importar com guerrinha de retcon que nunca vai acontecer. E a fanbase de Digital Circus é a pior de todas, na minha opinião. Então vamos começar pelo começo. O primeiro episódio de Digital Circus lança no ano de 2023 e em menos de 24 horas ele já alcançou 2 milhões de visualizações e em um mês ele bateu 100 milhões de visualizações. Só com as visualizações iniciais já dá pra saber que é uma obra de animação que ia ficar muito popular. E toda obra indie, seja ela de animação ou de jogo, que fica popular rapidamente, sempre sofre com os sintomas iniciais, que são os canais lazarentos de Content Farm, ou popularmente conhecidos como Elsa Gate. Em sua maioria são canais lixos que produzem o conteúdo mais merda e sem sentido possível, focado exclusivamente para o público infantil, porque eles sabem que as crianças são inocentes e elas vão clicar e assistir em qualquer coisa que tiver os personagens favoritos delas. Principalmente se esse personagem tiver sexualizado ou comendo merda na thumbnail. Eu não entendo o porquê criança se fascina tanto por isso, mas enfim. Qualquer obra de desenho / jogo que tenha essa pegada mais colorida e principalmente se for algo relacionado a terror ou que tenha um certo nível de suspense vai acabar atraindo o público infantil. E também esses canais vão aparecer para farmar em cima das crianças e assim o ciclo se repete. Isso não é culpa da obra original, que fique bem claro aqui. A maioria das obras correm o risco de ficar no alvo desses Elsa Gate e infelizmente eles acabam manchando um pouco a reputação da obra fazendo isso, porque quem não conhece vai achar que isso é algo canon ou vai pensar que o fandom é composto por um bando de gunner retardado com fetiche esquisito e no caso de Digital Circus esse pensamento infelizmente não tá errado. E falando em fandom, vamos falar do elefante da sala, que é essa fanbase lazarenta que esse desenho adquiriu conforme o tempo passou. Pra mim, não é exagero dizer que a fanbase de Digital Circus é uma das, se não a pior fanbase da internet, porque eles são tão insuportáveis que fizeram a porra da criadora do desenho odiar a própria obra e praticamente desistir dela. Mas vamos por partes. Quem é a criadora de Digital Circus? Goosework, ela é uma animadora, artista e compositora, roteirista e o caralho 4. Ela criou e escreveu Digital Circus em uma parceria com a Glitch Productions. E aqui vai alguns projetos que ela já trabalhou anteriormente. Little Rumo, um curta de animação inspirado em Super Mario, mas com uma pegada mais caótica e violenta. Ghost of the Year, outro curta independente. E Ads of Heroes, uma webcomic que ela criou. E pelo visto ela já fez alguns bicos em Hazbin Hotel e Reluva Boss. Aí sim vale a pena criticar o caráter dela. A Gooseworks sempre foi muito ativa e engajada com a comunidade dela. Direto ela respondia os fãs no Twitter e nas outras redes sociais. E isso não mudou quando a Digital Circus fez sucesso. E foi aqui que eu
acho que foi o começo do inferno na vida dessa mina. Cara, depois desse caso da Gooseworks, eu acho que todo criador de conteúdo indie deveria tomar Scott Calton Pill e se isolar numa caverna e ficar escrevendo seu trabalho sem dar moral pra porra da fanbase, porque a Gooseworks é um exemplo perfeito do que acontece quando os criadores não colocam limite nos fãs. Porque qualquer peido que essa mina solta, o esgoto vai em peso atacar ela. E por ela ter uma interação maior nas redes sociais, ela vê muitos desses ataques. E vamos lá, não dá pra ser 100% estoico e não deixar se abalar por nada. Isso é impossível. No meu caso, sempre que eu vejo um perfil me atacando, eu só vou lá e bloqueio mesmo. Nem vale a pena discutir quando é um ataque e não uma crítica válida. E geralmente esse tipo de gente é tudo putinha de atenção. E o que eles querem é que você reaja à provocação deles. Então, o melhor a se fazer é bloquear e denunciar mesmo. Um desses exemplos de ataques injustos e extremamente retardados que ela recebia, ou nesse caso, que a amiga dela recebeu, é esse aqui. Um cara perguntou pra ela se a Agatha ficaria com ele num tom de piada, e a Guzi respondeu, também num tom de piada, que a Agatha só ficaria com uma usuária do Twitter, que é amiga dela. E logo depois de tudo isso, o bueiro foi em peso atacar essa amiga dela, mandando ameaça de morte por literalmente motivo nenhum. Que porra é essa? Se o que você tira disso que eu falei é mandar ameaças de morte para minha amiga e não, isso é uma piada, eu preciso que você morra. Alguns de vocês não são velhos o suficiente para assistir desenhos. Meu Deus do céu. Outra coisa extremamente retardada que essa fanbase lixo fez foi, no episódio 7, o Jax ele tava tendo uns flashbacks do passado, e lá apareceu recortes de uma vizinhança da vida real, e vendo isso, os doentes resolveram que era uma excelente ideia e doxar a porra da vizinhança inteira e ficar lá enchendo o saco dos moradores. Tipo, irmão, vai se fuder. Essas pessoas não têm a mínima noção de realidade e senso comum. Tanto que os dubladores dos personagens já relataram que sofreram ataques nas redes sociais por conta da ação dos personagens que eles estavam dublando na série. Pensar que adultos estão fazendo esse tipo de merda me faz ter mais certeza ainda de que o mundo vai acabar ano que vem, ou que teremos no máximo uns 10 anos de duração nesse planeta. Ah, mas Apollyon e os tweets antigos que vazaram da Gooseworks falando merda. Bom, eu vou abordar e mostrar um por um aqui agora. Esses tweets foram feitos há mais de 10 anos atrás e lendo eles sem contexto você tem a impressão que a Gooseworks é uma daquelas trans do 4chan que fica falando que odeia mulher, mas não é bem assim. Uma das principais coisas que criticaram ela foi por conta dos tweets em que ela fala das personagens femininas. Esse tweet em específico dela falando que ter personagens femininas é uma estratégia para atrair audiência não é uma mentira, porque quando você tem personagens femininas e principalmente quando elas são atraentes, isso vai atrair mais o público. E aí Melverse, por exemplo, tá aí firme e forte, e quando foi lançado o primeiro episódio, a maioria da internet gostou, mas é óbvio que o lado mais beardcore ficou rasgando a bunda, porque pra eles não pode existir mulher gostosa. E essa outra parte de evoluir além da necessidade de ter personagens femininas, eu acho que o que ela quis dizer aqui foi que ela conseguiu escrever um enredo pra prender pessoas sem ter que apelar pra fanservice. Novamente, esses dois aqui eu não achei nada demais. Esses dois aqui são os que as pessoas mais usam pra dizer que ela é naná. E sinceramente, vai tomar no cu Gooseworks. Eu não tô querendo dizer que ela realmente é, mas você brincar com algo assim, dessa forma, é justamente o que dá abertura para os ratos idiotas distorcerem o que você falou. Como eu disse, esses tweets têm mais de uma década atrás e fica nítido que a Gooseworks não tinha maturidade alguma para lidar com as redes sociais e com a imagem pública que ela tinha. Tanto que esse outro tweet aqui, eu imagino que seja ela criticando animadores por fazer 1 milhão de postagens políticas diariamente ao invés de mostrar os seus trabalhos, o que sim, eu concordo com isso e eu acho uma merda, porque se eu quisesse
quisesse ver coisa relacionada à política, eu iria pesquisar sobre o tema em qualquer outro lugar que não seja o perfil de um animador. Mas aí ela caga com toda a crítica e escreve embaixo: todo mundo é naná em alguma coisa. Novamente, na minha visão, bate com aquilo que eu falei dela ser extremamente imatura e idiota e não sabe como se portar minimamente na internet. Agora, esses tweets aqui da Goosework, independente do contexto, são uma merda e ela merece sim ser criticada por ter dito isso, e eu espero que ela tenha pedido desculpas, mesmo se a intenção dela não fosse ofender ninguém, ou se fosse só uma piada, porque uma pessoa do tamanho dela ter esse tipo de fala é pedir pra acabar com a própria reputação. Mas novamente dizendo, esses tweets são de uma década atrás. Atualmente ela aprendeu da pior forma possível a se portar nas redes sociais e parou de ficar fazendo essas piadinhas de edgelord emo. E falando em piadinha de edgelord, agora essa polêmica não envolve apenas a Gooseworks, mas também o dublador do Jax e a dubladora da Zubul. Esses foram pegos pra Cristo nessa também. Há uns 7 anos atrás, eles estavam em uma live e um usuário fez uma doação e o nick dele estava escrito nega alguma coisa. Nega é uma abreviação para negativo em inglês, porém a pronúncia dessa palavra faz parecer com a pronúncia da N-word. Nigga. Os dubladores ficam fazendo piada com a situação e a Gooseworks comentou no chat: nega angel, anjo negativo. Essa situação foi meio idiota, porém nada tão absurdo. Eles só estavam rindo da pronúncia de uma palavra. Ninguém naquela live falou a N-word ou fez uma piada racista em si. Porém, como eles estavam procurando uma razão pra fuderem com a Gooseworks, eles resgataram esse clipe de 7 anos atrás e foram tacar hate em todo mundo que estava envolvido nessa situação. E o pior disso tudo foi a resposta do dublador do Jax que ele escreveu no Twitter. Cara, na moral, se tiverem te cancelando por um motivo idiota, nunca peça desculpas, porque se você fizer isso, o Twitter vai montar nas suas costas. Sério, esse cara recebeu tantas ameaças de morte, gente pedindo pra ele se churrascar, que ele tá com os comentários das publicações dele bloqueados no Twitter por um bom tempo já. Eu sempre falo isso e vou repetir: o twitteiro médio é um ser humano desprezível. Eles compartilham fake news porque querem compensar a falta de autoestima com um like de aleatório da internet, e eles aumentam e exageram em cima de coisas que a maioria das pessoas ligariam um foda-se do instante em que elas vissem. Além disso, eles são extremamente hipócritas. A maioria faz no off tudo aquilo que condena em público. Mas enfim, agora eu vou abordar um tema que é pessoal pra mim. Jax, eu odeio essa merda desse personagem. Puta que pariu, eu não sei como essa coisa tem tanto fã assim. O Jax não chega nem a ser aquele personagem estereótipo de bad boy. Ele é simplesmente um cuzão mesmo. Vendo a maneira como o Jax age no desenho, me lembra muito o Johnny Somali. Aquele cara arrombado que quer parecer maneiro, mas só faz merda e age igual um valentão caricato de filme de ensino médio americano. É extremamente vergonhoso e ele implica principalmente com as personagens femininas do desenho. E o que a imbecil da Goosework teve a brilhante ideia de fazer? Ela disse que o Jax é um self-insert dela. Pra você que não sabe, self-insert é quando um autor usa um personagem pra se inserir na obra e faz o personagem ter a mesma personalidade que ele tem na vida real. Vai tomar no cu, Gooseworks. Eu realmente não quero atacar ela nem a obra, porque ela já foi pega pra Cristo já, Digital Circus já acabou, então vida que segue. Mas essas atitudes infantis da Gooseworks e a fanbase cancerígena que a obra foram o que condenaram ela. E eu espero que ela evolua como pessoa e pare de criancice e continue produzindo boas animações. Ah, e essa semana a Gooseworks falou que o Jax é trans e disse que isso é canônico, mas que as pessoas podem chamar ele do que elas quiserem, se referindo a pronomes e sei lá o que.
E tem muita gente que odiou isso. Como eu disse, apesar do Jax ser um lixo de personagem, ele tem muitas fangirls e fanboys que fazem selfie-shipping com ele. E isso meio que matou a fantasia que essas pessoas tinham de ele ser um bad boy malvado e dominador e sei lá o que esses imbecis imaginam. Então tá todo mundo putinho no Twitter por causa disso. E outro motivo de não gostarem dessa canonização é que muita gente fala que o Jax é uma péssima representação de personagem transfeminina, que, como eu disse, ele é um arrombado com todo mundo. E também tem uma questão que todo mundo fala que ele é... Como que eu posso dizer isso, cara? Resumindo, ele quer quitar do servidor, digamos assim. Mas aí é headcanon de fã, então eu não vou levar isso como verdade. Pra mim, independente do que o Jax seja, eu vou continuar odiando esse personagem e as atitudes dele dentro da série, porque ele foi construído de uma forma tão arrombada e caricata que você querer que aos 45 do segundo tempo todo mundo simpatize com ele é de fuder. Todos os personagens do circo têm um passado traumático e difícil e nenhum deles, além do Jax, é um arrombado. Então eu realmente não gosto desse personagem e eu não vou me surpreender caso as fangirls dele venham me xingar aqui nos comentários. Agora vamos falar sobre o lançamento desastroso do filme de Digital Circus nos cinemas. Como todo mundo já sabe, o filme foi vazado muito antes de ficar disponível nos cinemas e foi vazado por um brasileiro. Eu achei isso uma merda porque agora mídias estrangeiras podem não querer disponibilizar versões delas para o nosso país porque não querem correr esse risco. Fora que quando falaram que esse filme seria o episódio final e que ele iria estrear 2 semanas antes do lançamento gratuito pro YouTube, muita gente reclamou e foi tacar hate na Ghostworks de novo porque eles não queriam que fosse pros cinemas. Novamente, essa fanbase é imbecil pra caralho, porque uma obra indie ir pros cinemas é algo que beneficia todo mundo, porque traz mais visibilidade para produções indies e enfim. Quando foi anunciado que esse filme passaria também nos cinemas do Brasil, eu fiquei feliz pra caramba, porque eu já tava me planejando pra comprar ingresso e pegar folga no dia da estreia, se fosse em dia de semana. Mas aí eu recebi a notícia de que apenas algumas redes específicas de cinema iriam transmitir o filme, e nenhum dos 2 shoppings que tem aqui em Pintópolis iriam passar esse filme. Aí eu já brochei e fiquei triste. Mas no mesmo dia de manhã que anunciaram que o filme vazou, eu abri o Twitter e tava lá o link do site piratão com o filme dublado em português disponível para download. Eu baixei o filme e em questão de horas depois o site foi derrubado. Muita gente pode me criticar por isso que eu fiz, e sim, eu entendo que era um filme relativamente importante, toda aquela parada de ser a primeira animação indie nos cinemas e tal, mas eu não espalhei o filme para mais ninguém. Como eu disse, nenhum dos cinemas dessa roça que eu moro aqui iria passar o filme, então não tinha muito o que fazer. Eu não ia ficar passando vontade. Até porque os próprios, entre aspas, fãs de Digital Circus estavam divulgando o link do filme que vazou, porque eles estavam de birrinha com a Ghostworks, como eu já disse anteriormente, então meio que foda-se essa situação toda. Mas e aí, o que a Ghostworks disse quando o filme vazou? Inicialmente, ela achou que o que tinha vazado era uma versão fake, mas aí depois avisaram ela que a versão que vazou era oficial mesmo, e ela reagiu dizendo basicamente quem liga? Óbvio que todo mundo ficou puto da vida, porque como que caralhos a pessoa que você tá dando dinheiro e apoiando a obra dela tem esse tipo de reação quando avisam que aconteceu um vazamento que fudeu o esquema todo. Mas aí você para pra analisar a trajetória da Ghostworks, todo o hate desnecessário, polêmica idiota que ela e os amigos dela passaram por conta de um bando de beardcore do Twitter, e aí você meio que entende o motivo dela ter tacado foda-se pra essa situação. Ela já tava de saco cheio dessa porra desse desenho e dessa fandom tóxica. Ela só queria terminar tudo logo, encher o bolso de dinheiro e vazar. Muita gente assistiu o filme e detestou o final, e eu honestamente não gostei nem desgostei desse final. Pra mim foi isso aqui. Eu lembro
lembro que há muito tempo atrás eu vi um vídeo de uma menina no TikTok onde ela falava sobre uma teoria que era exatamente o final desse filme. Então meio que o final foi algo muito óbvio. Por isso, a maioria das pessoas não gostou. Quando eu vi o filme, eu fiquei com a impressão de que esse final meio que abria margem para uma segunda temporada, mostrando como estava sendo a adaptação deles no novo circo, como seria o desenvolvimento do Caim. Quem sabe eles não encontrassem uma forma de fazer os abstraídos voltarem ao normal. Menos a porra do Jax, é claro. Porque como mostra as várias artes oficiais e cenas pós-crédito, o circo virou um paraíso depois que essa porra morreu. Então vai se fuder, Jax. Mas graças a fandom leprosa, a gente não vai ter nada além disso. Porque nem fudendo que a criadora vai querer passar por toda aquela dor de cabeça de novo. Enfim, pra gente finalizar aqui, eu realmente fiquei bolada por eu não conseguir ter ido no cinema, mesmo depois de eu ter assistido o filme vazado. A única cidade próxima da minha que iria exibir o filme ficava a 1h30 de distância. Mas vendo os vídeos de como foi as sessões desse filme, eu acho que não foi uma ideia tão ruim assim não ter ido, porque puta merda, eu não iria aguentar ficar 1 hora dentro de uma dessas salas de cinema. Esse arrombado aqui gravou vários vídeos pro TikTok gritando e estragando a experiência de geral que tava na sala junto com ele. E assim, não foi só esse nhonho aqui que fez merda no cinema não. A maioria das sessões desse filme foram nesse pique, lotado de criança gritando e cantando, e tá aqui um compilado de vários vídeos disso. Attention movie lovers, if you see my popcorn flying in the air, please don't be startled. Thank you. Todos estavam esperando. Digam comigo. Sejam bem-vindos ao incrível Roteiro digital! E eu que fui assistir o incrível Mundo Circo Digital no cinema. E tive a pior experiência a seguir. Tadinha dela, mal sabia ela que iria ter a pior experiência possível na sala do cinema. Morreu! E pra finalizar, eu vou falar sobre o incidente da tatuagem do Jax. Uma pessoa do TikTok postou um vídeo mostrando a tatuagem que ela fez em casa com um kit de tatuagem que ela comprou da Amazon. O vídeo viralizou e muitas pessoas foram zoar, porque além da tatuagem ter ficado horrorosa, ela corre o risco de infeccionar, porque foi feito por uma pessoa leiga que claramente não fez a limpeza correta e nem usou os materiais certos. Tanto que foi isso que aconteceu. Depois de um tempo ela postou um vídeo falando que a tatuagem estava 100% infeccionada e que ela só não estava querendo admitir isso. E ela disse que ela estava sentindo muita dor e que ela ia ser obrigada a contar para os pais dela sobre isso. Mas enfim, esse foi o vídeo. Eu tive uma semana meio conturbada por conta da febre e do resfriado, mas eu já tô um pouco melhor e eu vou tentar soltar mais alguns vídeos essa semana e vou tentar postar com mais frequência. Enfim, tchau pra vocês.